Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou com saudade de vocês. Semana passada não vim, atrapalhei toda e acabou que eu não consegui fazer o vídeo para o canal. Mas hoje estou aqui novamente para falar sobre algo muito bom, como sempre, né? Sempre é notícia boa que eu trago aqui, sempre aprendendo e já compartilhando com todos vocês o que eu venho aprendendo, graças a Deus. Bom, vamos lembrar dos nossos versículos chaves aí, que eu sempre tenho falado ao abrir aqui. A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Guarde sempre essas duas verdades na sua mente e toda vez que vier uma situação difícil, lembre-se que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você é uma pessoa que ama Deus, busca estar na presença dele, busca fazer a vontade dele, não desanime diante das situações difíceis, porque elas são passageiras e ele fará com que elas contribuem para o seu bem. Seja aprendendo algo, seja extraindo de tudo aqui dali algo, né, que vai fazer você crescer em alguma área, enfim. Como vai ser com ele? Eu sei que eu estou sempre declarando isso para minha vida e te incentivo a declarar também. Bom, hoje é dia 8 de março, aí pelo mundo inteiro comemora-se o Dia Internacional da Mulher. Apesar do que, a gente sabe que tudo é comercial, né? Dia da mulher, dia das mães, dia das crianças, dia dos pais, dia disso, dia daquilo. E todo dia é dia da gente, né? Dia da mulher, dia do homem, dia do vovô, da vovó, das crianças. Todo dia é dia da gente viver intensamente, da gente se amar, da gente querer bem o próximo, né? Então, que a gente se lembre todo dia de que a gente pode dar o melhor de nós, né? Que a gente busque a nossa melhor versão a cada dia, porque para isso que Deus nos criou, para estar sempre na busca da nossa melhor versão. E essa busca tem que ser no lugar certo, aonde que de fato a gente vai encontrar, né? Que é justamente buscando na fonte daquele que nos criou. Ele sabe o porquê nos criou, o propósito de tudo. Então, que a gente busque nele sempre essa essência, como que eu posso dizer, o sentido de tudo na vida, né? Mas diante de tudo, quero mandar um beijo a todas as mulheres e dizer que você é especial, tá bom? E vamos então começar a mensagem de hoje que vocês já viram aí no título do vídeo, que é sobre a sabedoria. Eu me emociono em falar porque eu tenho aprendido tanto, junto com, né, nossos estudos aí, eu e a Magda, e a sabedoria tem sido um dos temas que a gente mais fala, que a gente mais busca. E vocês já viram aí, né, no título, a verdadeira sabedoria é reservada aos retos. Está lá em Provérbios 2,7, está no título aí. E para a gente discorrer sobre esse assunto, eu quero ler lá no livro de Tiago, capítulo 3, do versos 13 e 18, que vem falando aos dois tipos de sabedoria. E aí fala assim, ó, quem é sábio e tem entendimento, aliás, é uma pergunta, quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja, amarga ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão de
toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Olha que interessante, né? Aqui vem falando justamente de 2 tipos de sabedoria, porque tem muita gente por aí que tem se achado, né, muito sábio, mas não é sabedoria do céu. Toda vez que você vê alguém, né, disseminando conhecimentos, e essa pessoa até fala em Deus, né, fala em Deus, mas incita discórdia entre irmãos, fala, quanto mais gente tendo inveja de você é bom, porque isso daí você transforma em energia para subir mais. Não é sabedoria divina, não é sabedoria do alto, é sabedoria terrena e diabólica. A própria palavra está falando. Porque quem tem a sabedoria divina, quanto mais forte ela fica na mente, quanto mais ela conhece, sabe, cresce, mais o coração dela fica humilde. Mais forte tem que ser o coração. Forte no sentido de não deixar que nada venha fazer com que ela fique orgulhosa, com que ela deixe subir a cabeça, né, a fama, porque quando uma pessoa começa a adquirir sabedoria, seja ela divina ou diabólica, porque o espírito do mal é inteligentíssimo também, não é mais poderoso do que Deus, mas tem certo poder, tanto um quanto o outro faz a pessoa ter projeção, faz a pessoa ser enxergada, né? Mas a diferença está justamente no que está falando aqui na palavra. Quando, vou pegar aqui novamente, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, o que é ambição egoísta? É justamente você crescer a todo custo, pisando nos outros, se aproveitando dos outros, manipulando, né? Você está querendo bem só para você. Você quer a todo custo crescer. E aí, isso não é de Deus. Não é de Deus. Então, eu fiz uma pesquisa do significado da sabedoria, né? Qual é o significado da sabedoria pelo dicionário, né? Pelo entendimento público, vamos dizer assim. E olha que interessante, tá bem assim, ó. A sabedoria está relacionada à capacidade de compreender a realidade, tomar decisões acertadas, agir com prudência e viver de acordo com valores éticos. É um estado de consciência elevado, o que nos permite lidar com os desafios da vida de forma equilibrada e sábia. Até esse significado está trazendo a sabedoria para o lado do significado da sabedoria do céu, divina, da sabedoria de Deus. Quando fala, né, que viver com valor ético, tendo uma consciência elevada para lidar com os desafios de forma equilibrada e sábia, né? Então, achei tão bonito isso aqui, e a gente sabe que o único capaz de nos trazer essa sabedoria é o Espírito Santo. Não é à toa que no livro de Provérbios, no capítulo 8, é dedicado a falar da sabedoria. A sabedoria se personifica, né? Falando, chamando, vou até pegar aqui, para eu citar aqui, ó, no capítulo,
capítulo 8 de Provérbios, quer ver? Deixa eu pegar aqui a parte. É do versículo 22 em diante. Fala assim, ó. A sabedoria existe desde a eternidade. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos e antes das suas obras mais antigas. Por quê? Porque a sabedoria habita no Espírito Santo. O Espírito Santo é pura sabedoria. Somente o Espírito Santo é capaz de nos transmitir essa sabedoria que ela detém, ele detém. E aí, quando a gente começa a ler aqui, ela aqui nesse capítulo aqui de Provérbios, ela se personifica falando: agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Bem-aventurado o homem que me dá ouvido, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me achar, achará a vida, achará o favor do Senhor. Olha só, como que a gente sabe que a sabedoria é o próprio Espírito Santo em pessoa? Qual o pecado na Bíblia que fala que não tem perdão? Não é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Olha o que fala no último versículo do capítulo 8. Mas o que pecar contra mim, violentará sua própria alma. Todos que me aborrecem amam a morte. Olha para você ver. Então, somente o Espírito Santo pode nos dar sabedoria. Só que não é para qualquer um que ele dá. Não é para qualquer um que o Espírito Santo dá. O Espírito Santo, ele nos guia aqui na Terra. Quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo passa a nos guiar, literalmente. Porque o Espírito Santo, alguns explicam de uma forma para que entendam que é a voz da nossa consciência. Quando a gente vai cometer alguma coisa errada, vem a vozinha na consciência. Está certo que você vai fazer? Olha que isso daí não tá legal não, tal. E é o Espírito Santo agindo. Mas ele age dessa forma na mente de qualquer um. Até mesmo quem não crê em Deus tem a consciência. Tem a consciência, porque quando Deus nos fez, um pedacinho dele ficou em nós. Todos nós temos a essência de Deus. Nos tornamos filhos quando aceitamos Jesus e aí, como eu falei, nós vamos ser literalmente guiados. Mas a tal da consciência todo mundo tem. A diferença é justamente em reconhecer e pedir que o Espírito Santo venha te guiar. Então, quando a gente faz a profissão de fé por Jesus, a gente está aceitando ser guiado pelo Espírito Santo. Que Jesus falou: eu vou para o Pai, mas deixa-vos o Consolador. Deixa-vos o Consolador. E é Ele que vem nos guiando. Então, nesse processo de ser guiado pelo Espírito Santo, a gente pode passar uma vida inteira no raso. E aí a gente não vai experimentar tudo aquilo que Deus tem para nós. Porque uma coisa é você ser guiado ali pelo Espírito Santo até certo ponto, até onde você permite, porque muito vai do nosso querer, tá? E aí, de repente, o Espírito Santo vem, você acaba resistindo, ele se afasta. Ele insiste. Se você resistir muito, ele se afasta. Aí que você vai começar a errar mais ainda. Mas a partir do momento que você entende que você pode adquirir sabedoria, que você começa a se aproximar de Deus por amor e com amor, você começa a acessar níveis diferentes de entendimento, de proximidade com Deus. E aí, por isso que eu me emocionei lá na frente, porque eu tenho experimentado essa realidade na minha vida, juntamente com a Magda, todos os dias da nossa vida. Por quê? É todo um processo lá atrás. Quem vem acompanhando a gente desde o início sabe que a Magda já contou aí, eu também já contei, que lá no início a gente começou pedindo fé, pedindo, né, para aumentar a fé, para abrir entendimento, e fomos indo, até chegar um momento que a gente entendeu que a gente tinha que começar a pedir a sabedoria divina.
Não é qualquer sabedoria. E aí, nesse processo, ele vai vindo, né, na sequência da nossa busca por entendimento, da nossa entrega nos momentos de intimidade com Deus, né, e do nosso estudo da palavra, porque é a palavra de Deus que nos instrui. E quando o Espírito Santo começa a abrir a nossa mentalidade, a gente começa a entender a palavra de Deus como nunca antes. Como nunca antes, e é algo maravilhoso. É algo que a gente fica tão extasiada que é uma alegria que não cabe no peito, né? Beleza, Jocélia, eu já sei que o Espírito Santo é que nos dá sabedoria, é que nos instrui, é que nos leva para mais perto de Deus. Inclusive é o Espírito Santo que sonda o coração de Deus, porque o Espírito Santo vem de Deus, né? A Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles têm unidade entre si, cada um com seu papel fundamental. E aí, eu, anotei essa pergunta: como adquirir a sabedoria divina? A própria Bíblia responde. E aí eu vou ler em Tiago 1, 5, 6. Fala assim, ó: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Beleza. Já sabemos que para ter sabedoria temos que pedir, tá? Então tá, Jocélia, é só pedir, então eu vou começar todos os dias nas minhas orações pedir. Tá, pedir, aqui tá falando, se pedir Deus dá de boa vontade, mas vamos raciocinar bem. Principalmente quem é pai e quem é mãe vai entender muito bem o que eu tô falando. Quando um filho é aquele filho que demonstra amor por nós, é recíproco naquilo que a gente dá para ele de amor, de carinho, de atenção, ele acessa um lugar no nosso coração totalmente diferente do que seria se ele fosse um filho rebelde, desnaturado, que não tá nem aí, desobediente, que só procura na hora que tá precisando, né? Vamos convir, né? Esse amoroso vai acessar um lugar no coração do pai, de uma mãe, totalmente diferente. E não é dizer que, eu amo mais esse do que aquele. Não, ama todos iguais. Mas esse aqui se achegou, esse aqui conquistou um espaço que esse daqui poderia conquistar também. Não, Deus não faz acepção de pessoas. Pai e mãe não faz acepção de filho. Pode ter mais afinidade com um do que com o outro, porque esse aqui vem para perto, transmite amor. Então, quem você acha que o pai vai ter mais vontade de agradar? Aquele que está sendo recíproco. Tá, Jocélia, mas aí não está falando que é só pedir? Sim. Então, eu vou ler outro versículo. Aliás, esse versículo está registrado em 2 lugares na Bíblia. Lá em Salmo 111, 10, em Provérbios 9, 10. Tá escrito assim, ó: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é temer ao Senhor? Né? Justamente amá-lo, respeitá-lo, a ponto de não querer desapontá-lo, né? Justamente obedecê-lo, obedecer seu mandamento, colocá-lo em primeiro lugar na sua vida, buscá-lo como prioridade, não colocar nada na frente dele, porque ele tem que ser o primeiro. Não é isso que é temer ao Senhor? Então, não adianta só pedir por pedir. Não adianta pedir, mas não tá nem aí, não tá buscando, não tá colocando Deus como prioridade, não tá separando tempo de qualidade para passar com Ele todos os dias. Vai só cumprir tabela na igreja no fim de semana, faz oração, pronto, já cumpri meu papel, já fui na igreja, já orei, já fiz meu jejum,
pronto. Aí o resto da semana, pronto. Vai trabalhar, vai cuidar de tudo e não coloca Deus em primeiro lugar. E aí, vai pedir e não vai receber. Aí vai entrar naquele versículo lá de Tiago, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Por quê? Porque não está cumprindo com algo que precisa. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se não temer a Deus, se não colocar Ele em primeiro lugar da sua vida, você vai cansar de pedir e não vai receber. Vai cansar de pedir e não vai receber. Porque as coisas têm uma ordem de prioridade para acontecerem, sabe? E sem falar que a sabedoria é o melhor de Deus. É o melhor de Deus. Lá em Provérbios 3, de 13 a 15, olha o que fala da sabedoria. Quer ver? Olha aqui, ó. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é sua mercadoria do que a mercadoria de prata e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo que podes desejar não se pode comparar a ela. Ou seja, a sabedoria é melhor do que qualquer riqueza nessa terra. Então, como que Deus vai pegar uma preciosidade tão grande e entregar na mão de quem não está nem aí para Ele? Pensa bem. Se você faria isso, você vai lá e pega a sua joia mais preciosa, entrega na mão de quem não te honra, entrega na mão de quem nem tá aí para você, e só chega perto de você para se aproveitar, para adquirir algo e depois, ó, tô nem aí para você. Pensa. Não, Deus não vai fazer isso. Então, lá em Eclesiastes 2, quer ver, eu separei aqui também, 2:26 a parte A, fala assim, ó: ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria. Comprovando mais uma vez isso que eu falei. É quem agrada a Deus, é quem se achega a Ele com amor, é quem o busca por o amar, por entender quem Ele é, a fonte da vida. Não porque tem medo de ir para o inferno, não. Eu busco a Deus porque eu o amo, porque se eu não for dele, eu não quero ser de mais ninguém. Uma frase da Magda. Eu achei tão interessante a primeira vez que eu ouvi ela falar. Ela fala bem assim: se eu não for de Deus, do mal eu não vou ser. Eu prefiro que ele me faça deixar de existir, que eu vire pode pedir pim-pim. Ela usou esse termo, eu até achei muito engraçado na época. Ela falou assim: ele pode exterminar com a minha alma, ele pode pegar minha alma e transformar em pó de pirim-pim-pim, porque do espírito do mal eu não vou ser. Olha para vocês verem se isso não é a maior declaração de amor que alguém pode fazer para nosso Pai Celestial. Porque Ele é amor, Ele é a fonte da vida. Quando a gente vive desconectado da fonte, a gente não tem vida. A gente vive tropeçando para lá e para cá, a gente fica com uma vida sem sentido. Nada faz sentido, a gente fica numa correria desenfreada para conquistar, para isso, para aquilo, e quando chega no fim, nada faz sentido se não tiver a presença de Deus. Não há riqueza, não há nada, conquista nenhuma nessa vida que faz sentido sem a presença de Deus. E às vezes tem muita gente que está nessa correria desenfreada que não tem tempo para parar nem para pensar, mas vai chegar lá na frente porque a velhice chega, né? E quando se deparar com tudo aquilo que correu tanto para conquistar e agora a vida está mais para lá do que para cá, a pessoa para e começa a refletir. Salomão, em toda a grandeza que ele teve, e ele teve muita sabedoria, cresceu através da sabedoria, mas por não alimentar, porque chegou um momento que ele parou de se alimentar da presença de Deus, com a constância que ele tinha lá atrás, ele deixou a infiltração entrar. Porque não pense você que você vai durante um tempo
ter tempo de qualidade e de repente, já tá bom, já tenho sabedoria, conhecimento suficiente, já não preciso mais todo dia também, né? Deus já tá comigo, eu já sei já do que eu devo fazer. Não pense que a gente dá conta disso, não, porque o espírito milita contra a carne. A gente sempre vai ter essas questões dentro da gente. Então a gente sempre tem que alimentar o espírito, e a gente alimenta na fonte, tendo intimidade com Deus, conversando com Ele todos os dias, conversando, não é só lendo a Bíblia ou orando aquela oração, pedindo, agradecendo, não, conversando igual eu estou conversando aqui com vocês. É desse jeito que a gente se alimenta diariamente. Quando Salomão deixou de fazer isso em algum momento, a Bíblia não relata exatamente, mas relata que ele começou a se casar com mulheres estranhas. O que era isso? Eram pessoas que não serviam o mesmo Deus que ele. Aí daqui a pouquinho começou a trazer deuses estranhos e no fim da vida, Salomão, com toda a riqueza, com tanto ensinamento lindo, maravilhoso que ele deixou pra gente, ele tá lá se lamentando em Eclesiastes, dizendo que tudo é vaidade, que graça que tinha, que isso era correr atrás do vento, aquilo lá não fazia sentido. Ele estava totalmente deprimido. E aí depois ele encerra falando de tudo, a lição que ele tirou. Ele termina falando que, eu estou falando aqui com as minhas palavras, eu nem separei para ler. Ele vem falando que exatamente isso que eu estou falando, com as minhas palavras, não com a dele, que se não tiver Deus na parada, nada faz sentido. Se você deixar Deus de lado, nada irá fazer sentido na sua vida. Então, conclusão do livro de Eclesiastes, fala assim, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Se você nunca leu o livro de Eclesiastes, tira um tempinho para ler. São 12 capítulos, não é grande, dá para ler rapidinho para vocês entenderem a seriedade do que eu estou falando. Ele vem nesse livro de Eclesiastes, assim você nota o quão deprimido que ele está, o quão triste ele ficou, né, sem sentido, não vendo sentido em nada. Mas aí no final, aí ele fala até sobre limite, né, de produção de livro, limite para isso, para aquilo, para buscar essa busca desenfreada, onde você não tem tempo para aproveitar com a sua família, onde você não tem tempo de ver seus filhos crescerem. Para que isso? Se a gente precisa, a gente não precisa de muito para viver. A gente não precisa, se a gente tiver uma boa organização financeira na família, a gente não precisa dar nosso sangue para enriquecer, para depois ficar tudo aí, a vida passa muito rápido. O mais importante é você aproveitar a vida com a sua família, você ver seus filhos crescerem, você enchê-los de carinho e de amor para que eles cresçam e se tornem adultos saudáveis emocionalmente, que vai propagar isso para frente, vai ter equilíbrio, vai te dar netos alegres e saudáveis para você se alegrar. Esse é o bonito da vida. E aqui ele fala também sobre isso, sobre correr demais atrás das coisas, que isso tudo não vale a pena. E aí o mais bonito que ele conclui: agora que já se ouviu tudo aqui, está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Ele encerra o livro nos dando esse recado. E eu louvo a Deus pela vida de Salomão. Eu nunca parei. Me veio isso agora. Eu nunca parei para agradecer pela vida de nenhum desses homens e mulheres que estão aqui na Bíblia. E diante dessa consciência que a própria sabedoria me trouxe agora, eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um deles, que através dele a gente tem essa riqueza nas mãos para a gente aprender,
E Salomão foi um dos que mais nos deixou ensinamento sobre a vida, sobre ter sabedoria, sobre saber lidar com ela, sobre não deixar ela se afastar, para que não aconteça o que aconteceu com ele. Então, o que mais importa, como ele falou aqui, é obedecer os mandamentos de Deus, temer a Deus, respeitar, amar, não querer magoá-lo, não querer fazer nada que vá ferir os sentimentos dele, vai deixá-lo triste conosco, sabe? Querer a presença dele por quem ele é, não pelo que ele pode nos dar, embora ele nos dá, principalmente quando a gente coloca tudo nas mãos dele e passa a depender dele 100%. Passa a colocar ele na frente de tudo que a gente vai fazer, mas ele conhece o coração de cada um e ele trará a julgamento tudo que estiver escondido, seja bom, seja mal. Então, hoje eu quero te convidar para ouvir esse conselho de Salomão, que o que é essencial para o homem é temer a Deus e cumprir com seus mandamentos. E Jesus resumiu bem: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Quando a gente ama a Deus, a gente começa a entender o nosso valor. A gente começa a entender que somos feitos à imagem e semelhança dele. E aí a gente passa a se amar do jeito certo. E nos amando do jeito certo, a gente passa a amar o próximo também do jeito certo. Tratando ele com justiça, tratando ele da mesma forma que a gente gostaria de ser tratado. A gente não vai ter inveja, a gente não vai causar dissensões, a gente vai adquirir a sabedoria do alto, a sabedoria divina, como eu li lá no início, que quem abriga no coração inveja, ambição egoísta, não está obtendo a sabedoria divina. Porque, veja bem, gente, conhecimento a gente adquire com estudos. Quantas pessoas, até ateus, já vi, que conhecem a Bíblia de capa a capa? Conhecimento histórico, teórico, conhecimento se obtém estudando, se dedicando a estudar. Agora, sabedoria, a gente tem duas formas de adquirir: de Deus ou do diabo. Qual sabedoria você quer adquirir? Está em suas mãos. Toda vez que você deixar a soberba entrar no seu coração, a inveja, a injustiça, tratar o outro de forma inadequada, naquele momento você está sendo dominado pela sabedoria demoníaca. Aí você tem que prestar atenção, porque a sabedoria que vem do alto a gente adquire com intimidade com Deus, temendo a Deus, cumprindo com seus mandamentos. Então, este era o assunto que eu tinha para falar hoje e que ardeu muito ao meu coração. Eu falei, eu preciso ensinar isso, porque tem muita gente vivendo uma vida rasa, vai para a igreja, passa a vida inteira indo para a igreja, até procurando, né, ser um bom cristão, procurando fazer as coisas certas, mas não adquire a sabedoria. E aí fica dando cabeçada. Erra aqui, erra ali, se arrepende, meu Deus, me perdoa, reconhece que errou, recebe o perdão de Deus, vai receber a salvação. Mas vive uma vida aqui, muitas vezes, totalmente, sabe, assim, com sofrimentos desnecessários, fazendo outros sofrerem também, né? Sem falar que também nesse meio tempo de não estar buscando de forma correta, perder também a salvação. Porque tem também a questão do morno que Deus fala lá em Apocalipse, que vomitar-te-ei. Não és frio nem quente, né? A gente tem que escolher o que a gente quer ser. Então, a gente não pode ficar vivendo no raso. A gente tem que se aprofundar no amor de Deus. E hoje eu te convido para vir se aprofundar no amor de Deus. Vem, veja esse vídeo novamente. Se essa palavra falou o seu coração, veja novamente. Pega aí um caderno, uma caneta, anota os versículos que eu falei, anota os pontos que eu falei, para você estar se lembrando. E vai fazer o que eu estou falando para fazer,
porque é com dedicação. É com dedicação. Quando Deus vê o nosso coração se movimentar em direção a Ele, Ele vai nos ajudando nas nossas fraquezas. Não pensa vocês que já tem quase 2 anos que a gente está nessa busca, né, nessa intimidade diária com Deus, cada uma com a sua. Depois estudo da palavra dele, pedindo sabedoria do alto. Não pensa vocês que a gente está pronta? Nunca vamos estar. Só naquele dia que Jesus irá concluir a obra que começou na nossa vida. Que a palavra de Deus fala. É dia após dia, de glória em glória. A gente vai melhorando cada dia. Mas a gente ainda erra. A gente ainda se vê perdido às vezes em algumas situações. Porque é dia após dia. É o alimento diário. Por isso que a gente tem que estar sempre ligadinhas, não deixar nunca de buscar. Nunca, nunca, nunca. Até aquele dia que Jesus irá nos chamar para irmos ao lado dele, reinar, né? Juntamente com ele ao lado do Pai. E eu espero que você também sinta esse desejo arder no seu coração. Assim como tem ardido no meu, assim como tem feito tanta diferença na minha vida. Tá bom? Então, se você gostou dessa mensagem, não deixa de compartilhar, porque compartilhando a gente alcança mais vidas, né? O canal deu uma paradinha aí no número de inscritos, não tem crescido já tem um tempinho. E isso não me incomoda, porque a obra é de Deus, eu estou aqui fazendo a vontade do Pai, mas eu sei também que quando a gente se junta e se move, as coisas também acontecem, Deus nos usa também para fazer as coisas acontecerem. Então, se você fizer a sua parte compartilhando, chamando mais gente para ouvir, a mensagem começa a circular mais e mais pessoas são alcançadas e começam a vir e de pouco a pouco vai crescendo, né? Para a gente alcançar mais vidas, alcançar mais almas, tá bom? Então, eu te peço que compartilhe esse vídeo, coloque o joinha também para que o YouTube compartilha, né, com mais pessoas ali na página inicial e a palavra de Deus chegue cada vez a mais corações, tá bom? Eu desejo a todos um ótimo fim de semana, tá? Com a família, tira um tempinho aí para a família, para dedicar, né, com qualidade, olhar nos olhos, dizer o quanto ama, dizer que se importa com o outro, né, que a gente está precisando disso, de a gente começar a olhar mais um para o outro, de ter empatia, sentir a necessidade do outro. Às vezes o outro está precisando de um abraço apenas, às vezes está precisando de um ouvido para ouvi-lo, né? Vamos fazer isso? Então fiquem todos com Deus e até a próxima semana.